nós também temos essa missão em tudo que nós fazemos, de anunciar a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus diante de tudo e de todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Eu quero ler lá em Mateus capítulo 15, 21 até o verso 28. Mateus capítulo 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Vamos ler então a palavra. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Eu não entendo, e também não quero entender, esse não é o meu propósito, porque algumas pessoas continuam insistindo em acreditar que Deus recebe adoração, que Deus recebe oração, que Deus recebe culto daquilo que sai, ou daquilo que não sai das profundezas do coração. O que eu estou querendo dizer é que se o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso envolvimento com Deus, ele não partir, não surgir de um coração sincero diante de Deus, ou se nós não agirmos com sinceridade no coração em relação a Deus e às pessoas, não serve, é inútil. Eu estou dizendo isso porque nós temos exemplos na Bíblia, na vida de grandes homens e mulheres de Deus, do povo de Israel, de momentos em que o povo de Israel vivia na superficialidade da oração e da adoração, não se entregava de coração a Deus, não se entregava de forma integral a Deus, fazendo as suas orações, o seu culto, os seus movimentos em ações e práticas que partiam de um coração sincero, verdadeiro e honesto, transparente diante de Deus. E esse foi no Antigo Testamento e na vida de Jesus um grande obstáculo para que Jesus pudesse agir na vida das pessoas, na vida da sociedade, porque as ações, o movimento do povo se tornou tão frio, tão mecânico, que não interessava para Deus, que não servia para Deus. E tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a partir de Jesus, Deus deixa isso muito claro: eu não aceito esse culto de vocês. Pare de insistir em me adorar da boca para fora. Parem de tentar me convencer que vocês estão me adorando, que vocês são santos, da boca para fora, porque se isso não vier do coração de vocês, eu não vou aceitar, porque eu não sou Deus que me envolvo com esse tipo de culto, que pode ser prestado a qualquer outro tipo de Deus, mas não a mim, porque para mim,
para que haja envolvimento, para que haja comunhão, para que haja adoração, para que haja culto, é preciso haver amor recíproco. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro e nós tivemos condições de amar a Deus. É preciso haver amor recíproco. Porque se não houver amor recíproco, não há culto, não há adoração, não há obras, não há fé. E aí, de propósito, eu creio que de propósito, Jesus aqui nesse texto, ele confronta esses dois contextos. Se você olhar o texto anterior, você vai perceber, vai ver que Jesus está saindo de uma conversa com um grupo religioso que vivia nesse estado superficial de culto, de adoração, os fariseus, os saduceus. E Jesus faz uma crítica a esses homens, repetindo o profeta Isaías, dizendo que a adoração deles, o louvor deles vinha só dos lábios, não vinha do coração. Então qual era o problema? O problema deles, sabe qual era o problema deles? É que eles conseguiam seguir a lei, letra por letra, mas eles não conseguiam perceber que a lei apontava para Jesus e que ele era o fim da lei. Percebam o grito dessa mulher, uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel, que não estava mergulhada na história de Israel, em tudo que Deus fez. A primeira expressão que essa mulher, ou uma das expressões de coração que essa mulher vai fazer é: Jesus, filho de Davi, o Messias de Deus está aqui. Por outro lado, os fariseus olhavam para Jesus e não conseguiam reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, como enviado de Deus. Por quê? Porque o objetivo deles era seguir a lei. Então o problema deles não era seguir a lei, era interpretar a lei. Eles não conseguiam interpretar, perceber que Jesus era, entre eles, o fim da lei. Tudo convergia para Jesus, tudo que foi dito no Antigo Testamento convergia para Jesus, e eles não conseguiam entender isso. Por isso o culto deles continuava sendo um culto mecânico, superficial, um culto legalista. Sendo assim, nós precisamos nos curvarmos diante desse texto em humildade e pedir a Jesus que Ele nos ensine como nós podemos nos relacionarmos com Deus de coração mesmo, e não superficialmente. Vocês perceberam a demanda dessa senhora, dessa mãe? Perceberam? Era uma demanda familiar, e braba, hein? Pesada, hein? Isso não significa que você não possa levar a Jesus algumas demandas que são, vamos dizer assim, menores do que essa que ela levou. A demanda dela era pesada. Ela vai a Jesus, e essa mulher, ela vai dizer para Jesus: tu és o Messias, o enviado de Deus, e eu estou recorrendo ao Senhor, porque reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo. Eu recorro ao Senhor dessa forma. É assim que eu vejo o Senhor, é assim que eu recebo o Senhor na minha vida e na vida da minha família, como Messias de Deus, como Salvador do mundo, como Deus Todo-Poderoso, como Deus Todo-Misericordioso, Deus Gracioso. É assim que eu vejo o Senhor, é assim que eu me relaciono com o Senhor, embora eu tenha a convicção de que eu não faço parte do povo judeu, eu não faço parte do grupo dessa gente que diz que pertence a Deus. Embora eu não seja desse lado aí, vamos dizer assim, eu creio que o Senhor é Deus poderoso, o Filho de Deus, o Deus misericordioso, o Deus glorioso. Então eu abordo o Senhor com essa fé, com essa convicção. Agora, o texto vai mostrar para nós que logo depois que ela reconhece a Jesus como Messias de Deus, ela fala do problema dela, da angústia dela. E aí o texto está mostrando que ela vai dizer assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque é um problema desse que ela está tratando, só a misericórdia de Deus.
não há como encontrar solução, caminho fora da graça, da misericórdia de Deus para esse problema que ela está vivendo e para qualquer outro problema. Ela vai a Jesus e diz: a minha filha está endemoniada. É isso que ela diz? Não, não é isso que ela diz. Ela diz assim, ó: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí a minha mente começa a viajar, a pensar em qual deveria ser o estado da filha daquela mulher. Aquela menina devia estar sofrendo, mas sofrendo tanto, porque estava endemoniada, que a mãe dela estava angustiada, desesperada de ver a menina naquele estado. E logicamente o estado da sua filha, que era um estado miserável de vida, atingiu aquela mãe também. Logicamente essa mãe, embora fale da filha, ela está falando dela também, porque essa mãe, essa mulher está indo a Jesus para dizer para ele assim: a situação lá em casa, a situação na minha vida, na vida da minha filha, o que eu estou vivendo hoje é uma condição miserável. E eu quero dizer para o Senhor que eu recorro ao Senhor, porque acredito que o Senhor é o único que pode reverter esse quadro na minha vida. Não há mais ninguém que possa fazer alguma coisa, nem o rabino, nem os escribas, nem os intérpretes da lei, nem os médicos, nem os políticos, nem os religiosos. Ninguém pode fazer nada por mim. Se o Senhor não fizer, ninguém mais pode, porque o estado da minha filha é um estado lastimável. O demônio faz com ela coisas horríveis, horríveis, e se o Senhor não me socorrer, não me ajudar, eu não tenho mais o que fazer. Isso não significa que essa mulher já não tivesse lutado, insistido, procurado ajudar a filha dela, não. É que ela percebeu que ela estava numa batalha espiritual. E aí fica para nós uma dica da palavra de Deus, para que o Espírito nos ensine a ter discernimento, para nós sabermos se nós estamos vivendo um momento, vou chamar de comum, porque para mim não tem nada de comum, um momento comum da vida, que diz respeito às dificuldades da vida, como seres humanos, como sociedade, ou se nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Porque em termos de batalha espiritual, ninguém além de Jesus pode resolver, só Deus resolve, só Deus combate, e só Deus tem vitória quando o caso é uma batalha espiritual. Perceberam o discernimento dessa mulher? Eu vou a Jesus porque eu estou no meio de uma batalha espiritual. O diabo colocou a mão nisso, o demônio colocou a mão nisso, e não há outro caminho senão o Senhor dar uma ordem com autoridade e poder para que o diabo, o demônio, ele liberte o que está acontecendo na minha vida. E é isso que ela está dizendo para Jesus: eu estou no meio de uma batalha espiritual. E aí ressalte-se novamente que nem sempre os problemas que nós enfrentamos da vida têm a ver com batalha espiritual, mas alguns deles podem ter. E aí como que se resolve isso? Indo a Jesus e dizendo que somente Ele, como Deus poderoso, glorioso, Deus que tem toda a autoridade, pode resolver isso. Que lição para os discípulos, né? Hein? Eu até acredito que Jesus fez isso aqui de propósito. Eu não acredito que a coincidência fazia parte de Jesus, da vida de Jesus, não. Ele, quando tira os discípulos dele, lá de onde ele estava, Israel, e traz para as fronteiras de Israel, para os limites com outros povos, outras cidades, ele faz de propósito para ensinar aos discípulos e às pessoas como o reino de Deus trataria essas questões. E Jesus, ouvindo o que essa mulher está dizendo, percebendo o comportamento dos discípulos, ele, como Deus pedagógico,
estava certo de que sairia dali ensinando o que precisava ensinar aos seus discípulos e às pessoas, e principalmente os discípulos, para que eles aprendessem a lidar com esse tipo de situação. Então ele leva para lá de propósito, ele sabe o que está acontecendo. E aí essa mulher declara para Jesus, não só que ela estava com um grave problema, mas que ela cria também que ele era o único que podia socorrê-la naquele momento. Por mais que as pessoas fossem educadas, delicadas, empáticas, não dava. E aí, meus irmãos, o texto continua, e para mim, talvez, esse seja um dos obstáculos mais difíceis da gente transpor na relação com Deus. O primeiro obstáculo, depois dela apresentar a demanda dela a Jesus, é o silêncio de Jesus. Imaginem, a mulher afetada, completamente afetada, angustiada, sofrendo, porque tem uma filha em casa endemoniada, está dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Deus glorioso, poderoso, que tem autoridade, pode me socorrer, resolver essa situação. E Jesus está quieto, fala nada. Muitas pessoas, no silêncio de Deus, elas desistem, porque não conseguem reconhecer o silêncio de Deus como uma resposta. Eu acredito que a sua vida de oração vai mudar quando você estiver falando com Deus e Ele estiver em silêncio, e você ter competência, sabedoria e fé para dizer para Ele assim: muito obrigado pelo teu silêncio, por essa resposta maravilhosa que o Senhor está me dando. Louvado seja o nome do Senhor pelo silêncio do Senhor. Porque quando Deus fica em silêncio, significa que Ele não está no controle da situação? Não, só significa que Ele está em silêncio. Quando Deus está em silêncio, significa que Ele não sabe o que vai fazer? Não, só significa que Ele está em silêncio. Quando Deus está em silêncio, significa que Ele esqueceu de mim? Não, só significa que Ele está em silêncio. Quando Deus fica em silêncio, significa que Ele não tem interesse pela minha vida, pelas circunstâncias que me cercam? Não, só significa que Deus está em silêncio. Quebrando o silêncio ou não quebrando o silêncio, eu creio que Deus continua no controle da situação, continua me amando, continua tendo interesse e que Ele vai agir. Só que Deus achou que aquele não era o tempo, que aquele não era o momento, que aquela não era a hora. Isso significa que Deus não é o Deus da providência? Não. Significa que eu preciso continuar crendo na providência dele e crendo que ele jamais chega atrasado, crendo que ele é fiel. Então essa mulher era de uma sabedoria, de um discernimento tão grande, que mesmo diante do silêncio de Jesus, ela permanece ali, ela não arreda o pé, ela não desiste. Não tem problema, o senhor está quieto, eu vou ficar quietinho aqui perto do senhor também. O senhor está em silêncio, não tem problema não, tenho certeza que uma hora dessa eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu vou ficar aqui. Esse foi o primeiro obstáculo. Agora tem um segundo obstáculo que não é fácil não. Sabe qual é o segundo obstáculo? Os discípulos querendo mandar a mulher embora porque eram preconceituosos, intolerantes e impacientes. Percebe que o grito da mulher, o movimento dela não incomoda Jesus? Jesus está em paz? Jesus é de um poder espiritual, de uma inteligência emocional tão grande que o movimento daquela mulher, nem o grito dela incomoda Jesus, mas incomoda os discípulos, que vão a Jesus dizer para ele: manda essa mulher embora. Essa mulher vem incomodando o Senhor, vem incomodando a gente, vem gritando. Manda essa mulher embora. Para mim, uma das coisas piores da vida é quando você está enfrentando um problema e você está colocando esse problema diante de Deus e as pessoas estão sendo intolerantes com você, impacientes com você. As pessoas não estão te dando apoio, não estão te dando suporte, porque para essas pessoas
você não deveria estar insistindo mais, buscando a Deus, recorrendo a Deus. Na verdade, para essas pessoas, você já deveria ter desistido disso. E aí elas fazem de tudo para te colocar para baixo. Você recorre a uma pessoa, às vezes, esperando uma palavra de consolo, de abrigo, de acolhimento, e ela te coloca mais para baixo ainda, diz: isso não tem jeito não, vai dar certo não. Não é assim que funciona não. Pode desistir disso. Esquece essa questão. E mesmo os discípulos dizendo isso para Jesus, e a mulher sabendo que ela não era acolhida pelos discípulos ali, que os discípulos estavam fazendo com que ela se sentisse um peixe fora d'água, excluída, esquecida, ela permanece ali. E aí Jesus, na sabedoria dele, ele resolve quebrar o silêncio. E aí Jesus, ele resolve quebrar o silêncio, provocando a inteligência dos discípulos e provocando a fé da mulher. Eu não sei se eu estou errado em dizer que de vez em quando Jesus provoca a nossa fé, né? Ele mexe com a gente através de algumas circunstâncias, de algumas questões, para provocar a nossa fé, sempre com o intuito de fazer a gente crescer na fé, tá bom? Com todo carinho, com todo amor, dando todo o suporte que a gente precisa para a gente crescer na fé, mas ele provoca. Algumas circunstâncias, por si mesmas, elas já provocam a nossa fé, mas me parece que tem umas que Jesus bota o dedo, né? Vejam só, ele respondeu e disse: era isso que a mulher queria ouvir? Não. O que ela queria ouvir foi o que ela ouviu no final: tua filha está liberta. Olha o que Jesus fala. Ele vai dizer assim: ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, prestem atenção, eu vou atender primeiro o povo de Israel, a essas ovelhas perdidas. Se fosse você ouvindo isso de Jesus, o que você teria feito? Eu teria ido embora. Não teria ido embora de boa não, na boa não, eu teria ido embora com raiva, tá? Reclamando, me queixando, e dizendo assim: quer dizer então que eu venho à presença do Senhor em oração, adorando o Senhor, me colocando na adoração, esperando ouvir da parte do Senhor que a minha filha vai ser liberta, vai ser curada, e o Senhor vem dizer para mim que o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer saber de uma coisa, Jesus? Fui. Não adoro mais, não oro mais, não busco mais comunhão, não quero te servir mais, seja dentro da igreja, na comunidade ou fora, eu não quero mais, porque não era isso que eu esperava ouvir de um Deus que todo mundo, e ela tinha ouvido isso, todo mundo diz que é um Deus misericordioso. Qual foi então a primeira resposta dessa mulher a esses obstáculos que foram colocados? Ela não desistiu. Qual foi a primeira resposta dela? Adoração. Jesus fala isso, sabe o que ela faz? Ela se prostra aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus. Ela está ali de forma humilde, dizendo para Jesus: eu não duvido do que o Senhor esteja dizendo, o Senhor sabe todas as coisas, os planos do Senhor são planos perfeitos, mas a minha resposta diante da minha demanda e diante desses obstáculos que eu estou vivendo aqui é adoração. Eu estava lendo essa semana uma frase que diz, mais ou menos assim, eu não decorei, não fiz questão de decorar, que nós não temos controle de tudo que acontece à nossa volta, não temos, mas nós temos controle sobre a resposta que daremos a tudo que acontece à nossa volta. E no caso dessa mulher foi uma resposta poderosa. Ela tinha controle sobre a situação que ela estava vivendo? Não, se ela tivesse não tinha ido a Jesus. Mas ela tinha controle sobre a resposta dela. Ela podia ter ido embora, se rebelar,
se revoltar contra Deus, desistir, mas o que ela faz? A resposta dela é: eu continuo adorando o Senhor como Deus verdadeiro, glorioso, sustentador, criador, o Deus provedor, e eu não desisto disso, eu não abro mão disso. Eu sei que o Senhor tem os seus caminhos, mas eu continuo respeitando o caminho ou os caminhos do Senhor. E o meu papel será me colocar nesse lugar de adoração e reconhecer o teu poder, a glória do Senhor, que o Senhor é o Deus perfeito, que o Senhor não esquece ninguém, que o Senhor ama a todos e que o Senhor está presente na minha vida. Então ela adora Jesus e adora dizendo para ele: me socorra, porque se o Senhor não me socorrer, quem vai me socorrer? Então nós precisamos aprender a recorrer ao socorro de Deus em toda situação que a gente vive, num gesto de adoração, reconhecendo que Ele é o Deus poderoso e que pode nos salvar, nos auxiliar e nos socorrer. E aí Jesus usa um ditado que naquela época era popular, né? Ele diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ai, só palavra desanimadora, né? Só pancada, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu jamais pegaria o pão que pertence aos filhos de Deus e daria a um cachorrinho. Agora veja bem, isso aqui não é o cachorro vira-lata não, tá? De rua não. Isso aqui é o cachorro que vive dentro de casa, que é muito bem cuidado, no ditado popular que era usado naquela época. E qual é a segunda resposta da mulher? Eu sei que eu não sou filha, eu não vim aqui nessa condição de filha. Então ela responde com humildade, ela adora, ela é humilde para dizer para Jesus: eu não reivindiquei aqui lugar nenhum de filha ou filho de Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas usando esse termo com muita arrogância, com muito orgulho, com muita presunção. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E a mulher aceita esse lugar de humildade para dizer: eu não estou aqui reivindicando, nem acho que eu seja, que eu tenha condição de ser filha de Deus, porque ser filha de Deus é algo muito sério, envolve responsabilidade, compromisso, envolve confiança, envolve entrega. Eu não me vejo assim. E portanto, desse lugar humilde, ela fala com Jesus: eu aceito o meu lugar, a minha condição. Se o Senhor está dizendo que é desse jeito, eu aceito, eu vou me submeter. Se essa é a vontade do Senhor para a minha vida, eu me submeto, eu recebo, eu respeito. E não vou confrontar jamais o Senhor, não vou dizer ao Senhor o que o Senhor tem de fazer ou viver fazendo. Eu me coloco nessa condição humilde para aceitar a vontade do Senhor na minha vida, o que o Senhor tem para mim, porque eu creio que o que o Senhor tem para mim, a partir da providência do Senhor, sempre é bom, sempre é o melhor para mim. Primeira resposta, adoração. Segunda resposta, humildade diante do Senhor Jesus. Ela vai dizer: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos de madame, que são praticamente tratados como seres humanos, embora a gente tenha que ter mesmo esse amor, esse cuidado com os animais, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Aí nesse momento aqui do texto, ouvir uma declaração de Jesus como essa é algo renovador, não é? Primeira palavra: eu vim senão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Sem contar o silêncio de Jesus. Agora ouvir isso de Jesus, grande é a tua fé. Jesus fez uma análise da vida dela, do coração dela. Lembra-se do coração contrito, humilde, coração de adorador na presença de Deus? Durante todo esse momento, Jesus estava fazendo uma análise do coração dela. E ele percebeu que aquela mulher era sincera, verdadeira, honesta.
e que ela estava adorando a Jesus com o coração, não era frio, mecânico, superficial. Aí ele olha para ela e diz: grande é a tua fé. Que renovo, irmãos. A esperança se renova, a paz toma conta do coração, a alegria volta quando a gente ouve isso de Deus. Eu estou contemplando a tua fé. Mulher, a tua fé é grande. E por que a fé dela era grande, irmãos? A fé dessa mulher era grande porque ela adorava a Deus, porque ela se humilhou na presença de Jesus, porque ela resistiu firme, ela não voltou atrás, ela não desistiu, porque ela reconheceu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o Deus encarnado. Aí Jesus volta-se para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. E aí Jesus fecha o texto reconhecendo que a fé é composta de adoração, de humildade, de resistência, de firmeza, de confiança em Deus, a despeito de tudo. Jesus então olha para aquela mulher e vai dizer: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Peraí, era ela que estava endemoniada? Como assim? Que isso seja feito contigo? Não era ela que estava endemoniada? Por que Jesus disse para ela que isso seja feito contigo? Porque aquela mulher, aquela mãe, era uma mulher empática. O que acontecia com a filha dela, acontecia com ela. Se a filha está sofrendo, ela sofre. Se a filha está alegre, ela está alegre. Se a filha está em paz, ela está em paz. Se a filha tem esperança, ela tem esperança. Se a filha dela é um milagre de Deus, ela é um milagre de Deus. Se a filha dela está liberta, ela está liberta. Jesus vai dizer: grande é a tua fé, porque também a fé precisa ser empática. A fé precisa ser compassiva. Nós precisamos sofrer, viver a dor das pessoas diante de Deus, mesmo que a gente não esteja passando por aquilo. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar diante de Deus, como se aquilo que está afetando a família, as pessoas, os irmãos, estivesse nos afetando também. Isso é compaixão, irmãos. Não dá para chegar na igreja, adorar a Deus e olhar para os problemas dessa nação, porque as pessoas estão passando diante de toda intolerância, preconceito, descaso, abandono, esquecimento. Não dá para a gente viver como se a dor dessa gente não fosse a nossa dor também. Porque afinal de contas, Jesus levou para a cruz a sua dor, a sua angústia, o seu problema, a sua demanda, a sua dúvida, a sua ansiedade. Ele levou tudo isso para a cruz e deu fim a isso. Ou seja, Jesus foi empático comigo. Jesus sentiu a minha dor, o meu sofrimento, o meu pecado. Não dá para ser igreja num mundo onde a gente não comunga com esse mundo, reconhecendo, vivendo a dor desse mundo e apresentando esse Jesus maravilhoso que tira toda a dor e sofrimento, irmãos. A grande questão da igreja brasileira, porque não tem adorado a Deus de coração, é porque essa igreja, de fato, ela não sente a dor da humanidade. Ela não chora com a humanidade, ela não chora com as crianças que são abusadas. A igreja não chora, não é compassiva com mulheres que estão sendo espancadas dentro de sua casa. A igreja não tem compaixão, não é empática com pessoas que por conta da sua opção sexual estão sendo mortas, espancadas, linchadas no meio da rua. A igreja não tem sido empática porque não adora a Deus de coração, com pessoas que estão sofrendo dentro dos orfanatos, dos presídios. Porque quem adora a Deus de coração, é isso que Jesus está dizendo,
Tem uma fé compassiva, irmãos. Uma fé que sente a dor. Jesus disse para a mulher: que isso seja feito contigo. Imediatamente a filha dela foi curada. Não é a primeira vez que eu falo isso, mas numa conversa com o Dr. Russell Shedd, ele disse assim: meu irmão, ele tinha a mania de, já faleceu, está na glória, dos maiores biblicistas, estudiosos da Bíblia, vocês sabem aí, do mundo, dos últimos anos, missionário no Brasil. Ele dizia assim: meu irmão, o irmão já chorou hoje pelo pecado da humanidade? Eu disse: como assim? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem chora será consolado, mas quem chora por aquele que chora também será consolado. Eu disse: como assim, doutor Richard? Chorar pelo pecado da humanidade? É, irmão. O irmão já esteve em oração diante de Deus e chorou pelas crianças que estão morrendo de fome na África. Já chorou diante de Deus pelas crianças, as famílias, mulheres que morreram nos atentados terroristas. O irmão já chorou por aqueles que são vítimas das guerras, da violência urbana. O irmão tem chorado diante de Deus por essas pessoas. Eu não tive nem resposta, né, irmãos? Melhor ficar em silêncio. É isso. A igreja que adora Deus de coração, reconhece Jesus como Messias, adora Jesus, se humilha na presença dele, tem fé, é uma igreja que se sente atingida, tocada. Todas as vezes que um ser humano criado por Deus é atingido pelo diabo, por preconceitos, intolerâncias, violência, guerras, fome, pandemias. Por isso Jesus olha para aquela mulher e diz: a tua fé é grande. E sinceramente eu espero que Jesus olhe para você nesta manhã e tenha a mesma concepção. Depois de sondar o seu coração, Ele olhe para você e diga: grande é a tua fé. Isso porque nós estamos em sintonia. Jesus e aquela mulher estavam em sintonia. E todas as vezes que nós entramos em sintonia com Jesus, nós descobrimos que, embora seja mérito de Jesus, a nossa fé é uma fé firme, que vai caminhar, vai enfrentar o mundo, vai adorar a Deus e vai vencer em nome de Jesus o diabo, o pecado e todos os obstáculos que vêm pela frente. Amém, meus irmãos?